Olá, bem-vindos à meia-noite da semana, na leitura desse trecho de Be'alotcha, que abre justamente falando sobre Be'alotcha et haneirot el mul pnei amenorá. Quando você acender as luzes em frente da menorá. Menorá literalmente é o candelabro, né? Aquele candelabro de 7 braços que existia tanto no tabernáculo como vai também existir depois nos templos em Jerusalém, e que como todo um candelabro, é um farol, é um local onde a gente coloca ali as luminárias, as luzes, cuja função óbvia é iluminar o caminho e mostrar a direção. Assim, é um farol daqueles tradicionais de praia, que a gente vê orientando ali o tráfego marítimo, como são os nossos faróis do carro, sem os quais a gente não conseguiria dirigir, porque a gente tem que saber o que vem pela frente. Então, nós estamos ali, é obviamente, uma boa ambientação para a gente falar sobre esse livro, o livro do deserto, que é esse período que nós mencionamos, um período de um platô, onde a gente tem poucas referências, e as referências, como num deserto, muitas vezes são miragens. Você vê lá aquele oásis brilhando lá na frente, e ele não existe, e você se dirige numa direção equivocada para chegar lá e não existia nada. E então essa metáfora presente no livro de Bamidbar, ela agora vai ficando adensada, e nós vamos adentrando essa realidade, que é a realidade justamente de quando a gente vai perdendo todas as referências, e a gente precisa ter essas referências internalizadas, para a gente não ficar perdido. Aqui o texto vai nos contar sobre esse processo, que é exatamente como a gente vai conhecer essa arquitetura dessa realidade da falta de referência. Na narrativa linear, na narrativa textual, literal, desse texto, nós vamos ter aqui crises. Basicamente, o platô ele é formado de crises. E as crises, elas são, por incrível que pareça, elas são os marcos, elas são as referências. Não é à toa que nós mesmos, quando fazemos essas nossas empreitadas de vida nos platôs, quando nos tornamos, cada um de nós, o personagem que a gente vai cada vez mais incorporando e se transformando no Newton, no fulano, no ciclano, esses personagens,
eles vão em piloto automático por um período até que eles esbarram numa crise. A crise parece sempre para nós né, um incidente, alguma coisa que atrapalhou a sua jornada. Na verdade, a crise é aquele momento do GPS em que está ali recalculating, né, em que você obviamente entrou por um caminho errado e agora é necessária toda uma readaptação, uma reengenharia para você dali, daquele lugar onde você está, voltar para a direção que você precisa ir. Então, essas crises, elas, por incrível que pareça, elas são marcos, elas demarcam no deserto, de tal forma que quando a gente vai avançando na vida, a gente olha para trás e aí a gente se dá conta exatamente disso. Cada marco desses ali foram crises. Né? Às vezes as crises são boas, né? Até elas estão enquadradas em referências boas. Um casamento é uma crise, a opção de um casamento. Né? Claro que é uma atitude proativa, um movimento desejado que você está fazendo, mas aquele momento é experimentado existencialmente como uma crise, porque não é uma referência ainda. Né? Ele não é ainda um marco de uma referência. Aquilo lá é uma condição, né? É uma escolha de condição para que aquilo seja uma referência. Então, mesmo momentos que são positivos, eles podem ser caracterizados, todos eles, como crises. Crises é o recalculating, é essa sensação de que tem ali um desvio, uma manobra, um movimento fundamental que é para reencontro, que é para direção. Coisas que são fundamentais nos desertos e nos platôs. O que vai acontecer aqui nesse texto, literalmente, como eu dizia? Nós vamos começar a ter crises. Crises, o povo que começa a reclamar, a reclamação, ela é a primeira percepção de que você está perdido, né? E ela é uma manifestação realmente de confusão, de estar sem rumo num dado momento. Então você reclama, você culpa alguém, você busca, né, uma sensação de controle e de referência, né, tentando explicar como que eu vim parar aqui. Isso que é uma reclamação. Reclamação assim, como é que eu vim parar aqui? Por que eu estou experimentando isso? Então o povo começa a reclamar a Moisés porque o deserto é um deserto. Né? O deserto tem os seus rigores. E os rigores do deserto são esses que eles começam a fantasiar, eles começam a lembrar, poxa, no Egito, como era bom no Egito. Né? Esse movimento típico da reclamação, que é um Photoshop de outro momento, é a tentativa de traduzir um outro momento como muito melhor, e a revolta de por que eu vim parar aqui se antes era melhor, eu era feliz e não sabia. Basicamente isso eles estão dizendo a Moisés. Aqui não tem, né, os peixes de graça que tinha no Egito, a gente nunca ouviu isso lá no relato de Êxodo, de que havia peixe de graça no Egito. Havia sim o Nilo com a sua prosperidade, grandeza, etc. Mas será que eles usufruíam disso? Será que isso é real? Ou será que isso é parte da reclamação? Parte dessa construção de uma miragem? Porque é exatamente isso que é uma miragem. É a sensação de que você está produzindo uma referência, mas não é uma referência. Realmente não é uma referência, é algo que vai te confundir, te atrapalhar. E eles lembram desses quitutes egípcios,
né? E começa um processo de reclamação que faz, inclusive, com que Moisés entre num processo de ficar exaurido com lidar com as pessoas. Isso é uma realidade. Todo mundo que lida com pessoas sabe que liderar pessoas, qualquer área, pode ser inclusive o rabinato, né? Há uma convergência, muitas vezes, para o lugar da liderança, das reclamações. O que a gente faz quando a gente está numa loja e não está sendo atendido, no supermercado? Cadê o gerente? Né? Como se a gente pudesse imaginar que todas as situações de problemas do platô, do deserto, né, que a gente fica revoltado porque a gente fica com falta, né, desses marcos pelo caminho. Então a gente quer encontrar essa figura paternalista, que é o gerente, que é a pessoa que tem poder de resolver qualquer coisa, principalmente aquilo que a gente identifica como injusto. Né? Então é uma coisa de criança mesmo. Né, de ir lá puxar a saia da mãe, de puxar, né, pedir lá, evocar que uma força maior venha intervir ali e te atender. Então esse lugar deixa Moisés exaurido e Deus diz para ele, olha, pega 70 pessoas para te ajudar, 70 outras pessoas que vão ser Neviim, vão ser profetas com você, você vai soprar lá para eles uma certa capacidade de profecia e eles vão atuar como profetas. E nesse processo, tudo é difícil. O deserto ele é muito difícil, porque ele é composto, como eu disse, né, desse desafio, né, de empreender uma jornada que ainda não existe e que precisa ser construída. Então ele vai se defrontar depois com esses 70, né, as figuras de que vão aparecer como os auxiliares de Moisés, mas eles também criam problemas para Moisés. Eles fazem de maneira equivocada, fazem de maneira diferente. É a questão que todos nós temos entre delegar e centralizar, né? É uma delícia delegar, mas o segundo momento de delegar é descobrir que cada um acaba fazendo de uma maneira diferente, e você tem que aprender a fazer essa gestão. Ela não é simples, não é bom centralizar, também não é bom delegar demais, né, porque ali tem um caminho a ser traçado e uma liderança que é específica de Moisés. E a gente vai ter então aqui o primeiro grande marco desse deserto, que é um marco, e agora a gente tem essa referência totalmente pessoalizada, que é como cada um de nós pode se encontrar no mundo, na vida, porque não é simples. E esse primeiro marco é entender como que você qualifica a si mesmo. Né? Normalmente isso para um jovem que está entrando no deserto, isso é colocado de uma maneira muito cruel, até muito sólida, né? Muito ali explícita. Né? Tipo assim, o que você vai ser quando você crescer? Né? Essa sensação de que você tem que explicitar essa qualidade que você tem e como que você se qualifica para ser a pessoa que você é na sua existência. E é interessante aqui que o primeiro padrão, assim como a gente tinha no livro de Vaikra, padrões do mundo da santidade, que a gente ficou falando lá sobre próprio e impróprio, aqui agora a gente está no mundo mais interior, não é mais um mundo só relacional, é como que você, né, esse que é o quando, é o processo de aperfeiçoamento, é o tikkun, o acerto que você vai fazendo em si mesmo e que é tão complexo, né? Porque é um acerto a partir de nenhuma referência. A própria referência é você. Então, o primeiro desafio que existe é o desafio do que vai estar claramente aqui na nossa paraxá, que é
a tensão entre gavá, que é orgulho, e anavá, que é a humildade. Esses dois elementos, eles são muito importantes, porque eles são a mesma coisa. Eles são uma medida de uma mesma coisa. Portanto, é como se fosse um vaso comunicante. Quanto mais orgulhoso eu fico, menos humilde eu sou. Quanto mais humilde eu fico, menos orgulhoso eu sou. Então, a gente poderia imaginar que, do ponto de vista, obviamente, dessa moral mais simplória, temos que ser humildes, pessoas humildes, etc. Mas, você for humilde demais, você vai esgotar ou zerar o seu orgulho. E orgulho não é necessariamente uma coisa ruim. O orgulho é ruim quando ele está na medida equivocada, onde ele produz o que orgulho em excesso produz. Cada um desses elementos, eles evocam certos sentimentos. Né? Então, se por um lado você sente orgulho, o orgulho, ele é a mãe de todos os sentimentos negativos, principalmente da raiva, né? E também da tristeza. Porque quando você fica orgulhoso, tudo é pessoal. Né? O que é o orgulho? É o reconhecimento de que eu tenho qualidades, eu vejo essa qualidade, eu me sinto orgulhoso, ao mesmo tempo eu começo a abrir, veja onde que está aqui esse equilíbrio. Né? Até agora tudo bem, eu vejo qualidades, eu assumo e ganho, digamos assim, a respeitabilidade relativa a essa minha qualidade, mas quando eu vou fazendo isso, eu vou produzindo em mim uma pessoalidade que agora é muito mais fácil eu ficar zangado com você. Tá? É muito mais fácil eu achar que você fez algo pessoal comigo. E aí eu fico zangado, aí eu fico triste porque não me deram a atenção como eu queria, ou não me trataram como eu deveria. Né? Isso tudo deriva do orgulho. Enquanto que a humildade, ela faz ele produz um outro movimento, né? Que é um movimento de mais tranquilidade, né? De aceitação das coisas, né? Mas também você não quer permitir que você seja, às vezes, uma pessoa né, ali resignada, né? E humildade não é resignação, não é uma forma de se diminuir, né, a ponto de você não fazer as demandas que deve fazer da vida, ou dos outros, ou das situações. Então, achar esse equilíbrio, ele é muito importante. E a gente vai ter aqui, justamente nessa paraxá, o marco, que é onde a gente está referenciando essa nossa ideia de que essa paraxá de acendimento de faróis, qual é o grande farol da vida? É a humildade. Mas essa humildade, que não é o fim do seu orgulho, é esse lugar onde você está equilibrado. Isso é humildade. Quando o seu valor ele está no lugar certo. E isso permite você a jornada na direção correta. O que referencia para nós na nossa paraxá é o fato de que Moisés vai aparecer aqui como uma pessoa humilde. Né? É dito isso no nosso texto, né? Quando não só ele Lokam Israel Navi que Moshe, não vai existir um profeta em Israel, em toda a história de Israel, como Moisés. Vejam a complexidade. Ele tem uma qualificação, esse personagem, que nunca vai aparecer ninguém que tem essa qualificação. Então, assim, tem aqui um problema para Moisés, exatamente porque ele é qualificado. Como que essa qualificação não se transforma em gavá
numa forma de orgulho. E ao mesmo tempo, a gente vai ter nessa paraxá a expressão que diz que Veish Moshe Anav Mikol Adam. E o personagem Moisés foi a pessoa mais humilde que já existiu. Ora, como ele pode ser o profeta mais distinguido e pode ser a pessoa mais humilde ao mesmo tempo? Essa é a referência que a gente está falando aqui, porque é totalmente possível. Na verdade, só é possível para ele ser essa pessoa a mais humilde, mesmo com esse superlativo, exatamente porque ele é capaz de reconhecer o que há de especial, né, nele. Eu vou até, daqui a pouquinho, rapidamente desconstruir essa palavra especial. Ela aqui ficou mais como um adjetivo, né, não como um título. Mas essa referência para todos nós é muito importante. Porque todos nós nascemos com determinadas qualificações que a gente vai expressando, descobrindo, revelando para o mundo e para a gente também. São os nossos famosos dons, né? Eu ouvi outro dia uma história sobre os Fatemet, que com 19 anos herdou uma grande dinastia racídica do seu pai, só que ele com 19 anos ele foi super questionado, tal como Moisés, né, na sua liderança. Como é que você pode ser um líder com 19 anos e ter essa responsabilidade toda? Então ele conta uma história, para tentar se explicar, ele conta uma história de um homem que se preparou durante meses para subir uma grande montanha, um alpinista, que fez uma dieta e se preparou e fez milhões de ensaios, e levou equipamento e tudo mais, e lá foi ele, e depois de meses de conseguir, de esforço, etc., quando ele está ali chegando no topo da montanha, ele encontra um menino. E ele fica surpreso, como é um menino ali, frágilzinho, franzino, conseguiu chegar ali naquele lugar que ele chegou. E quando ele pergunta para o menino como ele fez isso, o menino diz, não, eu nasci aqui. Né? Então, obviamente que os Fatemet estava naquele momento explicando que ele tinha nascido numa certa altura e, portanto, ele não precisava subir toda aquela montanha como outras pessoas teriam que fazer, que é uma bela descrição do que é um dom. Todos nós, quando a gente tem uma capacitação, um dom, e os outros ficam invejosos, imaginando, como é que ele chegou naquela nota da prova de matemática? Né? Como que ele subiu essa montanha? E para muita gente é assim, gente, eu não subi essa montanha, eu nasci aqui. Né? Então todos nós nascemos em algumas alturas, em algumas áreas da vida. E essa descoberta é uma descoberta muito importante. Ela referencia quem nós somos. A descoberta desses dons, dessas qualificações de cada um de nós, nos referencia. Só que a medida é ela que vai ser um marco no deserto. Né? Porque quando eu me dou conta de um dom, eu posso transformar esse dom numa coisa, puxa, eu sou muito especial. Como eu sou uma pessoa superlativa. Né? Construções de gevá, de orgulho. E isso tudo vai ter efeitos colaterais de personalismo, de se atrapalhar nesse deserto, que são horríveis, é uma toxicidade horrível. Qualquer liderança, eu como rabino, qualquer pessoa que lidera processos, é uma miragem atrás da outra, porque nós somos confundidos por essas miragens, dos dons, porque você lidera e alguém diz, bom, como você é bom, como você fez isso. Em alguma maneira você tem que aprender a dizer, eu nasci aqui. Né? E ao dizer que eu nasci aqui, não é só o fato de você explicar isso, mas é a própria humildade estar nesse lugar. É o reconhecimento de que você não é melhor, você é único em certas coisas, ou você tem dons em certas coisas. E
Então, assim, como produzir essa humildade tão fundamental, e que aqui está até referenciada numa literalidade de um texto onde o povo está reclamando, Moisés está ficando cansado, ou ele tenta uma gestão com outros e os outros criam problemas, é tudo no deserto, é problema aqui, é problema ali, gestão é questão de lidar com as reclamações do consumidor, para todos nós, uma constante gestão de tudo isso e como a gente se referencia ao se qualificar vai ser fundamental para não se perder nesse deserto. E a técnica inicial pareceria essa que muitas vezes é usada de uma forma moral, né? E que normalmente moral é sempre assim, apertar os parafusos, é tentar produzir assim, medo, é produzir disciplina, é produzir só essa percepção de um arroxo, de se amarrar, de se... tem lá a sua importância, seu uso, mas normalmente não fecha a conta, não leva você aonde você precisa chegar. O que faz isso, né? E isso a gente tem até parte desse material, né? Na tradição judaica a gente tem essa colocação que os três grandes anavim, os grandes humildes, né, das lideranças de Israel, que a primeira figura foi Abraão, que vai e diz Ve'ani ke'afar va'efer, eu sou como a poeira, né, sou nada, né, eu sou a poeira, não sou nada. E logo depois a gente tem a figura de Davi, que aparece talvez qualificada aqui, que diz Anochi tolaat ve'en ish velo ish, eu sou uma pessoa, eu sou um verme e não sou sequer um humano, eu sou um nada. Moisés é o personagem que, junto com Aaron, com seu irmão, que diz Vanachnu ma. Eles são tão humildes que eles nem se comparam à poeira, que alguma coisa é, nem ao verme, que alguma coisa é. Eles se comparam ao ma, Vanachnu ma. E nós o que? O que somos? Né? Esse é o verdadeiro nada. Mas esse nada, ele não é esse nada, como eu estava dizendo, moral, né? Onde a gente tem uma história bonita também na tradição, onde numa yeshiva, etc., os discípulos, né, ficavam batendo no peito, fazendo uma série de rituais para descobrir que eles não eram nada, e dizendo, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. E aí um deles subiu no telhado, né, dessa yeshiva, dessa casa de estudos, e lá de cima começou a dizer, eu não sou nada, eu não sou nada, até que as pessoas gritaram lá de baixo e dizem, mas você não, como é que você chegou a esse nada? Como é que você está lá em cima, né, do telhado dizendo que você é nada? Como é que você chegou a poder dizer que você é nada? Portanto, existe um processo verdadeiro para você dizer que você não é nada. É uma construção que você não pode fazer de maneira exterior, né? Eu acho que até mesmo o hasidismo vem mudar um pouco esse olhar que muitas vezes pelo judaísmo tradicional era só do rigor, só do uso da disciplina, né? E aqui tem
essa noção de que a humildade ela é conseguida. Como é que você chegou a essa percepção de que você não é nada? Né? É um caminho para chegar a que você não é nada. E esse é a proposta que faz, por exemplo, o Baal Shem Tov, né, em que ele diz, quando você reconhece que as suas coisas mais qualificadoras são, na verdade, dons, que na verdade não tem a ver com o fato de que você é uma pessoa que se fez especial, mas que uma pessoa que nasceu com qualidades específicas. E você é único. Isso que é a diferença entre especial e único. Você tem qualificações que são para servir, para oferecer, porque você nasceu no topo dessa montanha. Você não subiu essa montanha. Algumas coisas da sua vida você vai subir montanhas, vai merecer créditos, méritos, né? Mas a grande referência para todos nós, porque somos todos nós extremamente vulneráveis, somos todos nós, não somos todas as áreas da vida, nós somos, alguém pode nos suceder, a gente pode ser substituído, nós não somos insubstituíveis. E quanto mais você se faz pela gavá, pelo orgulho especial, mais você vai sofrer, porque você vai descobrir essa realidade de que ninguém é especial. Ninguém é especial. Mas as pessoas nascem com qualidades únicas. Então, como que você faz com essas qualidades? Como você traz a humildade para a sua vida? Você reconhece que isso é alguma coisa que faz parte do seu pacote existencial, da sua existência mesmo. E, portanto, isso tem uma função, tem um uso, e você tem que botar isso para ser usado. Né? É a sensação de que você tem esse equipamento, essa qualificação, né? Com a função de usar e não de se glorificar. Né? Perceber que essas suas qualidades únicas estão a serviço, e para isso você veio a esse mundo. Quando você tem essa percepção, então você consegue uma humildade em que ela não está embotando a sua capacitação, ao contrário, humildemente ela está dizendo e encorajando você a você aplicar aquilo que de você é único, e não pela via do especial. E aí as emoções que nascem dali não tem nada a ver com raiva, nada a ver com tristeza, são qualificações do universo da paz, da paz interna, da capacidade de viver mais tranquilo. Então, esses são os faróis que a gente vai estar conversando nesse quarto livro da Torá. Né? Quando você acender as nerot, as luzes da sua menorá, do seu farol, para você enxergar um pouquinho, uma palma à frente, dos seus olhos, para você não ficar caindo em tudo que é buraco, batendo em tudo que é parede, né? Essa pouca visão, mas que é a diferença entre andar cego né? e saber fazer essa jornada, depende muito esse é o grande farol que a gente está abordando aqui, que é o farol da humildade. É muito interessante que o episódio que também aparece aqui nesse texto, que é quando toda uma narrativa onde esses 70 profetas se afastam das suas esposas, né, porque eles têm uma função ali nessa liderança que faz eles terem que ter hábitos diferentes. E quem conta isso para Miriam, irmã de Moisés, é Tzipora, a mulher de Moisés.
E ela fica então inteirada naquele momento de que Tzipora e Moisés, por alguma razão, tinham ali uma vida conjugal complicada por essa função de liderança dele. E ela começa a falar mal de Moisés, ou julgar mal Moisés. Essa é toda a fala dessa nossa paraxá, é o equilíbrio. Aqueles Eldad e Meldad, que são 2 dos 70 profetas, que fazem coisas sem consultar Moisés. A figura de Miriam e um pouco de Aaron, que começa a se perguntar se Moisés é esse cara que tem... eles também são profetas, por que ele vai ter certas regalias, por que ele tem essa função tão especial de liderança? E ali as pessoas se confundem, a gente se compara, Miriam se compara a alguma leitura de julgamento em relação a Moisés, e é nesse momento que Moisés fica quieto, e independente do que estão pensando dele, ele não cai no universo do personalismo, do pessoal, e ele fica quieto. Quando ele fica quieto, o texto diz, naquele momento é dito que ele é uma pessoa humilde, que não houve uma pessoa humilde como Moisés. Não quer dizer que Moisés foi a pessoa mais especial. Miriam tinha dons que Moisés não tinha. Arão tinha dons que ele não tinha. Mas o desregulado que aparece isso em Miriam, né, causa nela ela ser uma pessoa que faz lashon hará, que faz maledicência. Esse é o momento em que ela fica coberta de uma doença de pele, uma espécie de sarata, uma lepra, né, e que vai fazer com que Moisés evoque de Deus que ela seja curada. Mas esse desequilíbrio somático dessa paraxá é todo em torno da ideia de gavá, da ideia de orgulho. Como encontrar esse equilíbrio, onde você posiciona os seus grandes dons como algo a serviço da vida, a serviço de Deus, e ao fazer isso, você se torna um nada qualificado, e ao se tornar um nada qualificado, não está desdenhando aquelas grandezas, aqueles dons que você tem, muito pelo contrário, você está fazendo uso deles. Mas, para falarmos por essa caminhada nesse platô, mas aqui fica encravado esse marco da humildade para a gente poder se achar nesse deserto. Até a próxima! Ya la la